Então, a gente vai fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado, né, puxando para o nosso lado, né, para os nossos estudos e conhecimentos dentro da doutrina espírita, né, e as suas bases, utilizando também uma bibliografia, né, Joana de Ângeles e Divaldo Franco, certo? Então, aqui ó, são algumas frases que eu fui procurando, frases para colocar antes para vocês irem lendo, que eu achei frases bonitas e bem significativas sobre a gratidão. A gente já pensando, refletindo e já nesse momento pensando nas coisas que a gente tem na vida e já sendo gratos, né, dentro aqui no nosso pensamento das coisas que Deus nos proporcionou e nós mesmos nos proporcionamos nesta encarnação. A base desse estudo vem, né, do estudo trazido por Joana de Ângeles através de Divaldo Franco, que é o último livro da série psicológica dela, Psicologia da Gratidão. Ele tem mais algumas capas, mas essas são as mais comuns, talvez se vocês tiverem interesse, forem procurar este livro, essa aqui são uma das capas na qual ele se apresenta, dependendo da editora. Gratidão. O que é? Para a gente começar a entender alguma coisa, a gente tem que saber exatamente o que ela significa. A origem da palavra gratidão vem do latim gratia, que significa graça ou agradável. Gramaticalmente, né, lá no dicionário, o seu conceito é qualidade de quem é grato, reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, auxílio, favor, agradecimento. Ali, claro, por uma pessoa, mas, digamos, a Deus também não é uma pessoa, mas enfim, por algo, por alguém, aquele que nos prestou algum benefício. Agradecimento. Ao contrário da palavra obrigado ou obrigada, a gratidão é um sentimento, um comportamento, uma postura diante das pessoas, das situações e da vida. Então, o que a gente deixa bem claro é que a gratidão não tem a ver, né, com retribuição. Ela tem a ver com um sentimento. Eu não preciso demonstrar nem atitudes, nem palavras o quão eu sou grata. Até porque isso não é o mais importante, né? As manifestações externas, a gente sabe que elas não são tão importantes quanto as internas. Então, na verdade, a gratidão não é algo concreto, é algo abstrato dentro de nós, individual para cada um, né? Um sentimento, uma postura de nós, de vida, diante de tudo o que nos ocorre, né? De tudo que nós temos, que nos ocorre ou que não nos ocorre, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. E também, para a gente estudar, né, algum assunto, se existe algo que seja o contrário desse assunto, a gente também tem que saber um pouquinho sobre ele para a gente poder diferenciar, né? Como a gente não saberia o que seria a noite, né, se não tivesse o dia. Então a gente tem que ter sempre os dois lados e estudar um pouquinho de cada, né, desses termos. Então a ingratidão. O Evangelho, né, tem um capítulo específico falando muito sobre a ingratidão dos pais, né, dos filhos, aliás, para com os pais, né, que é honrar o vosso pai e a vossa mãe. Este, né, capítulo é um assunto para uma palestra só, mas mais no finalzinho a gente vai dar uma comentada. Mas nesse capítulo, na parte das instruções dos espíritos, fala que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Então, uma das causas da ingratidão, para nós não sermos gratos por algumas coisas, é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Nós somos seres insatisfeitos, descontentes, insaciáveis. Considero que só mereço o melhor. Eu sou orgulhoso. Eu também acho que eu que sou o dono, eu que sou o comandante da minha vida. Então eu que decido o que é bom e o que é ruim. Não aceito que as coisas sejam ou aconteçam diferente do que imagino ou gostaria que fosse. Então, quando a gente não gosta de uma situação, a gente acha ela ruim, a gente se sente insatisfeito e a gente não sente gratidão por aquilo que ocorreu nas nossas vidas. Depois a gente vai estudar um pouquinho mais para frente isso. Nos textos que eu estudei, algumas palestras de palestrantes espíritas que eu ouvi, um deles falou um assunto, assim, um termo que eu achei bem interessante. Falou que uma das causas da ingratidão também é a ansiedade. Hoje em dia nós somos, né? O nosso mundo é ansioso, é acelerado. Então a gente não vive e não aprecia o nosso presente. A
gente sempre acha, né, nossa insatisfação, né, nossa teimosia, naquela coisa de querer sempre achar que pode fazer algo melhor, que a gente pode fazer algo melhor, que eu tenho que esperar para frente, não olha o agora. Sempre estou programando, porque quando, né, aquelas frases, quando eu ganhar aquele dinheiro, quando eu comprar aquilo, quando eu terminar aquilo, quando eu encontrar aquela pessoa, e a gente acaba não sendo grato e não vivendo as alegrias dos momentos em que a gente está vivendo agora. E também fala aqui, ó, que a gente vai comentar mais para frente, nós vamos estudar mais sobre nós exercitarmos a gratidão em nós. Mas existe a gratidão e a ingratidão minha, e também a gratidão e a ingratidão dos outros para comigo, que é uma das coisas que muitas vezes nos machuca, né? Que é a ingratidão, a falta de gratidão dos outros para conosco. Isso também é algo a ser estudado, porque muitas vezes, será que o outro tem algo a nos ser grato realmente? Ou não? Isso também no Evangelho tem um texto que fala do ponto de vista, que fala sobre isso. Às vezes, na nossa visão, aquela situação foi de um jeito, a consequência é aquela, né? E na visão do outro não foi bem assim. Então, isso também é algo que a gente tem que avaliar, que a gente às vezes cobra e se magoa com as pessoas, né, em função de um comportamento delas, mas às vezes elas não tiveram aquele objetivo de nos magoar ou de serem ingratas conosco. Então, são estudos que a gente faz e, na verdade, não é para que o outro reconheça o que a gente fez, mas, na verdade, a gratidão, como ela é um sentimento, ela é algo interno, é para que nós convivamos melhor com as situações da nossa vida. É isso que é o importante. O que o outro fez, o que o outro está pensando, isso é da conta dele. Nós temos nos que sentir tranquilos, felizes, né, de consciência tranquila, de que a nossa vida é boa, e assim a gente vai conseguir manter a nossa conexão com Deus. A gente vai falar mais para frente também, que são os benefícios da gratidão nas nossas vidas. Vários versículos ou textos da Bíblia falam sobre a gratidão, mas eu achei um bem interessante, que é bem sucinto, e é até do Antigo Testamento. Então, digamos que antes de Jesus vir nos trazer a doutrina do amor, do perdão, da caridade, já os profetas, né, da antiguidade nos falavam sobre a necessidade, né, e o benefício da gratidão. Dando graças constantemente a Deus nosso Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:20. Então, dando graças constantemente, sempre, por todas as coisas. É quase, né, uma repetição, porque todas as coisas nós teríamos que dar graça, porque como Deus e suas leis são perfeitas, tudo que nos acontece tem um motivo. Talvez nosso plantio, mas na verdade, mesmo que a gente tenha, né, dado uma escapada, uma escorregada, Deus procura aproveitar, né, aquele nosso erro para nos trazer alguma lição. Nada é castigo, nada é punição. Tudo é oportunidade, é aprendizado, é lição. Então agora vamos entrar mais especificamente sobre o que é a base, né, do livro Psicologia da Gratidão. Então, um estudo trazido por Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, ela nos fala e explica sobre os 3 níveis da gratidão. Que níveis são esses? Ser grato pelo bem que te chega, ser grato pelo mal que não te chega e ser grato pelo mal que te chega. Então ali vê que é níveis mesmo, né? O primeiro é mais facilzinho, o segundo é mais ou menos, o terceiro não é muito legal. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso e refletir. Depois tem um 4º nível também, um outro, que é até um palestrante, Nazareno Feitosa, um palestrante que, né, também que faz palestras, seminários por todo o Brasil. Ele comentou sobre isso, né, e a gente vai falar um pouquinho no final. O bem que chega à minha vida. Então, é um nível mais leve e fácil de exercitar a nossa gratidão, mas é muito esquecido por nós. Por quê? Porque a gente acha que é obrigação do outro fazer as coisas certas, ser gentil conosco. Não precisa agradecer, né? É o básico, é o que ele deve fazer. Mas a gente normalmente pensa isso do outro para nós. Será que nós também não deveríamos, né,
ter a obrigação de dever como cidadão de ser amoroso, de ser gentil, de ser educado, mas a gente normalmente só analisa o lado do outro e acaba não agradecendo quando alguém, né, nos dá uma licença, alguma coisa assim, pequenas coisas, colocando exemplos do dia a dia, né, que a gente deveria agradecer. E o orgulho, que às vezes a gente, né, não quer dar o braço a torcer, ou acha, né, que é melhor do que o outro, então o outro realmente deveria fazer isso, se posicionar assim, porque eu, né. E a gente, pelo orgulho, deixa de lado, tem aquele poder dentro de nós, nosso pensamento, e acaba deixando de lado, né, a ideia de que quem comanda a nossa vida são as leis divinas, é Deus. Que daqui a pouco aquilo que eu acho que é e que está garantido, que está tudo certo, tudo pode mudar de uma hora para outra. Não sou eu quem decido. Então, muito esquecido por nós, porque são pequenas coisas. Eu, particularmente, gosto de pensar assim, eu vou chegar na minha casa, né, eu tenho uma cama boa, né, eu tenho split, né, no verão, eu tenho uma televisão, né, eu tenho um banheiro legal, né, com toda a infraestrutura para minha higienização, para o meu conforto, né, de pensar, isso é básico. E nós sabemos que não é, tem pessoas que não têm condição, e realmente não tem, como nos, né, estados do Nordeste, não é que elas não teriam condição, mas ninguém lá tem água em abundância, ninguém tem lá alimentação em abundância, acesso à educação, algumas outras coisas, em vários locais, até que mesmo em bairros da nossa cidade, né? Então, não é algo que a gente deve ignorar. É algo muito bom que Deus nos proporcionou pelo nosso trabalho, mas se nós não tivéssemos saúde, se nós não tivéssemos acesso ao estudo, pela família, por isso a gratidão aos nossos pais, pela família que nós tivemos, que nos proporcionou um bom estudo, poder fazer um curso, conhecer algum lugar, que eu consiga um emprego legal, para me manter uma vida boa. Né? Na verdade é um círculo, se a gente for olhando lá de baixo até em cima, né, quase tudo nós temos agradecimentos. O mal que não chega à minha vida. Muitas vezes, na maioria delas, nem ficamos sabendo do que realmente poderia ter ocorrido. Olhemos ao redor. Isso, falando um pouquinho do que a gente já disse antes, muitas vezes, né, a gente sabe que tem pessoas com bem menos condições do que as nossas, em vários aspectos. Tem pessoas que têm uma condição financeira como a nossa, ou muito melhor, mas a condição de saúde não é boa. A condição dos relacionamentos familiares ou afetivos não é boa, e vice-versa. Outros têm uma família bem estruturada, legal, mas falta saúde, falta dinheiro, não falta dinheiro, mas tem a saúde. Então, né, na verdade, são males que se aconteceram com meu vizinho, né, com conhecido, com meu parente, poderiam ter acontecido comigo também, mas não aconteceram. Que bom, com certeza, fruto, né, do meu trabalho, né, das minhas atitudes, enfim, do que eu plantei de bom, mas também por Deus, né, pela misericórdia dele, que às vezes mesmo a gente tendo que levar um corretivozinho, ele tenta empurrando, tenta trazendo outras pequenas lições para ver se a gente foge, né, daquele ciclo do erro, para não precisar espiar, né, aqueles nossos erros, aqueles nossos equívocos. E muitas coisas assim, ó, que às vezes tu fica sabendo que são coisas gritantes, né? Eu ia pegar o trânsito aquele dia e eu não fui, ocorreu um acidente. Eu ia no hospital aquele dia visitar uma pessoa e lá ocorreu um crime. Coisas assim bem gritantes que a gente, às vezes é uma prova, né, forte, assim, que nós realmente, né, nos livramos de algum malefício, de alguma situação difícil que nós iríamos, né, ser colocados. O mal que chega à minha vida. Essa é a parte difícil, né? Às vezes, depois que passa um tempo, a gente conversa, né? Aquela adrenalina do momento, as coisas começam a meio que se encaixar, a gente admite que realmente isso aí foi por um bem, ou tinha que ter acontecido. Eu realmente fiz alguma coisa para que isso acontecesse, preciso admitir, né, que foi consequência de situações, né, de atos meus, mas na hora, quando a situação está difícil, está dolorida,
está complicado, a gente está, né, meio colocado na parede, né? Então é difícil. Mas nós temos que levar em consideração que estamos em um planeta de provas e expiações. Não estamos no planeta feliz, nem no planeta puro. Então, se a gente está nesse planeta, é isso aí que tem que acontecer. Provas e expiações. E não é só pelo planeta. Se nós fomos colocados nesse planeta é porque é nossa necessidade trabalhar. Precisamos ser testados, realizar o trabalho necessário. Deus nos proporciona as oportunidades. Não são as punições e os castigos, são as oportunidades de ressarcirmos, de nos purificarmos, nos depurarmos, né? Para a gente usar uma palavra, né, mais leve, não pagar. Vamos nos purificar, nos depurar, nos melhorar. E um exemplo que, né, Joana de Ângeles fala é sobre a pérola e a ostra, né? Que, não sei se você sabe, que lá na quarta série, quando a gente começou a estudar, né, a biologia, os animais, sempre tem a historinha, né, da ostra e da pérola, que dentro, essa ostrinha fechadinha, acho que tem um bichinho ali dentro, né, isso aí eu não me lembro, faz muito tempo. Enfim, ali dentro vai entrando, né, uma areiazinha, uma sujidade, né, um corpo estranho, ou assim, farolinhos de rochas, pedacinhos de animais ou plantas mortinhas, né, de dentro do mar, e aquele animalzinho vai formando uma camada para se proteger contra esses agentes. É uma proteção dele, assim como o sapo tem um veninho, tem aqueles outros animais do mar que tem os tentáculos, tem uma maneira que eles se defendem ou atacam os agentes, né, estranhos ou que estejam machucando ou maltratando eles. E essa é a madrepérola, né? É essa substância que forma essa pedra preciosa. Então, na verdade, as dificuldades, as dores, as sujeirinhas que aparecem na nossa vida, né? Como pessoas, como situações, né? Como de todo o tipo, na verdade, né? São as oportunidades da gente se trabalhar e formar, né? A pérola do nosso espírito imortal. Então, nós nos tornamos uma pedra preciosa porque nós exercitamos as nossas virtudes, nós vencemos as nossas virtudes, colocamos por cima dela, né, esse material precioso e nos tornamos uma pérola, que é o nosso objetivo e, na verdade, é o objetivo de Deus para nós quando nos criou. É isso que Ele espera de nós, né, que nós nos tornemos uma pérola. Então é através a natureza, né, que vem de Deus, nos mostra um exemplo, que é através da agressão que nós formamos, né, substâncias ou formamos atitudes, posicionamentos para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais fortes e mais felizes. E agora, um terceiro nível, o bem que não chega na minha vida. Então aqui é aquele bem que eu vejo os outros se dando bem e que eu não me sinto muito bem com isso. Quando eu vejo que o outro conseguiu aquilo, o outro foi lá, o outro fez aquilo, o outro teve um casamento assim, o outro assado, né? Então, isso aí é algo, né, esses sentimentos que nos trazem a inveja, que é algo que a gente quer combater, né, que junto com orgulho, egoísmo e mais algumas, né, outras chagas aí, problemas nossos, né, de comportamento, está junto em algo que deve ser combatido. E assim, o bem que não chega na minha vida, eu fico pensando, olhando os outros, né? Eu só olho para cima, né? Eu não olho para os que estão embaixo, aí eu fico me lamentando, só olho para os que se saíram melhor em algumas coisas e se saíram melhor à minha vista. Nós sabemos de muitas pessoas que para fora, externamente, aos olhos de todos, estão bem, mas às vezes internamente ou na sua família, né, não, aquilo ali não está tão bonito, não está tão legal assim como aparenta ser. Então a gente também deve avaliar o futuro, ver adiante, que é aquilo assim, será que isso ali para frente vai ser bom? Seria bom? Pense nas possíveis consequências. Uma coisa que eu ouço pessoas assim que têm bastante bens, né,
materiais, financeiros, enfim, e que a pessoa às vezes vai envelhecendo, né, e vai adquirindo uma experiência e vai dizendo, olha, quanto menos coisas a gente tiver com que se preocupar, menos problemas. Então, ai que legal, eu tenho uma casa aqui, eu tenho uma casa na praia, eu tenho uma casa no sítio, eu tenho uma casa em Santa Catarina, e daí eu alugo apartamentos, eu tenho automóveis. Por um lado é muito bom, mas isso também será que não vai ser uma dor de cabeça para mim mais para frente? Porque tudo tem que ser mantido, a gente precisa se preocupar, tem burocracia, tem gastos, tem manutenção. Infelizmente, hoje em dia tem muitos crimes, muitos golpes, né? Então as pessoas às vezes, né, naquela ânsia de estar bem, né, materialmente principalmente, acaba assumindo alguns problemas, né, algumas situações mais para frente. Então a gente não tem que pensar só no presente, a gente tem que avaliar as aquisições que nós queremos para a nossa vida, né, de coisas, de pessoas, de situações, se mais para frente, será que isso não vai me trazer alguma situação ruim? A gente não deve só invejar o que o outro tem, né? A gente tem que ser grato porque a gente tem. E fala também que a gente não deve se acomodar. Isso não é o que Deus quer de nós. A gente deve, né, se consolar e né, ser grato com aquilo que a gente tem. Né? Contentar com o que a gente tem. Se a gente puder melhorar, ótimo. Mas não ficar só olhando para o que a gente não tem, né? E deixar de curtir ou de deixar de trabalhar para conseguir algo melhor. O que fala também nesse livro fala sobre a vitimização, que tem pessoas, né, que têm realmente problemas na vida, mas fica naquele círculo, né, de que eu sou vítima, eu sou coitadinho, pois é, isso aconteceu comigo, e fica só naquela história contando da tragédia que aconteceu. Será que assim a pessoa vai conseguir, né, sair do buraco? Em vez de ela estar cavando para cima, ela está cavando para baixo. Só comentar sobre o assunto não vai ajudar. Ela precisa ter, né, uma atividade, uma postura ativa e não passiva. Se não consegue sozinha, peça ajuda. Vá em busca de ajuda, assim como todos nós estamos aqui, buscando algo, ouvir algo, aprender algo, né, para transformar as situações das nossas vidas em algo melhor. Então, a gente também não tem que ficar só olhando para cima. Vamos olhar para o nosso presente, para o que a gente tem de bom e também ser gratos, né? Porque tem muitas coisas que a gente não poderia não ter nessa vida e nós temos. Nós temos muitas coisas para agradecer. Então, motivos básicos para nós agradecermos. Temos esses pequenos, temos saúde, temos casa, temos emprego, temos amigos, temos família, várias coisas, né? Coisas mais externas que a gente sempre pensa primeiramente, né? Que é para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, digamos assim, né? Alimento, água, enfim. Mas, antes disso, nós temos que agradecer a oportunidade da nossa encarnação. Porque já que ainda estamos no início da nossa caminhada evolutiva como espíritos, nós precisamos da encarnação. Já se sabe que no plano espiritual a gente também pode estudar, a gente também pode trabalhar, a gente também evolui. Mas é aqui, né, com a bênção do esquecimento e junto, podendo se reunir com aqueles com quem a gente precisa conviver, é que a gente vai conseguir dar passos mais largos para a nossa evolução. É aqui no mundo onde tem as tentações, né, da carne, podemos dizer assim, de tudo, né, que nos arrasta às vezes para o materialismo, né, nos arrasta às vezes para os crimes, por a gente querer ter mais, às vezes da maneira não tão honesta assim, não tão correta assim. Então é aqui que é o local que a gente precisa estar para conseguir crescer um pouco mais, para conseguir botar em prática. Então, oportunidades da encarnação. Onde nós estamos, com quem nós estamos e em que condições. Nós já sabemos que, principalmente climaticamente, nós estamos num lugar privilegiado, né? A América, enfim, aqui na América do Sul já é um lugar mais privilegiado, né? O Brasil é um lugar que é muito abundante em tudo que a natureza pode nos oferecer, apesar de tudo que a gente faz ainda, né, para destruir. Nós, digo seres humanos, né, nós ainda temos uma boa condição de vida.
nós não temos guerras, né? Guerras milenárias, tem pessoas que estão há centenas de anos e não conseguem dizimar, né, esses problemas de guerra nos seus países, problemas de doenças, como na África, pobreza, enfim. Tem alguns lugares que já conseguiram se recuperar, mas a maioria, né, desses países ou desses continentes são conhecidos por situações difíceis. E em que condições nós estamos, né? Eu, particularmente, graças a Deus, nasci numa família que eu considero que seja uma família afim, né? Não é uma família muito de provas e expiações, não. A gente se dá bem, né? Meus pais sempre puderam me proporcionar o que eu precisei, um bom estudo, né? Boas condições de vida, de saúde, de higiene, de amor, de carinho. Sempre me orientaram a ter uma espiritualidade. Eu estava pensando nisso, né? E pensei em comentar que quando eu era criança, né? Eu adorava vir na evangelização, eu queria participar. Depois que eu fiquei aborrecente, eu achava muito chato, porque todo domingo, às 9 horas da noite, eu tinha que fazer o evangelho, né? Daí eu ia pra lá de cara amarrada e não queria ler, para mostrar meu protesto que eu não estava ali de boa vontade, que eu não queria participar do evangelho, que era chato, né? Mas eu agradeço pelos meus pais terem insistido comigo que enquanto eu morasse debaixo do teto deles, fosse sustentado por eles, eu ia ter que participar daquela atividade. Depois, né, como os pais dizem, quando me governasse, pagasse minhas contas, eu podia fazer o que eu queria. Graças a Deus que eles persistiram comigo, né? Eu agradeço por tudo. Então a gente agradece, né, com quem, em que condições que a gente chegou até aqui, né, desde a nossa infância. E a gente vai falar um pouquinho depois sobre a gratidão com os pais. Vamos agradecer também sobre as leis divinas, que são justas. Que bom que Deus botou essas leis, né? Para que não importa o que aconteça, e não importa quanto tempo demore, tudo vai se encaixar e tudo vai ficar do jeito que deve ser, né? Tudo que for plantado será colhido exatamente por aquele e na medida em que as coisas foram realizadas. O livre-arbítrio, a ação e reação, que são leis que nos deixam opção. Eu posso fazer o que eu bem entender, né? Mas também vou arcar com as minhas consequências. Então, o que adianta nesse mundo, vou olhar pelo outro lado, né? Ser bom, ser honesto, porque olha só, não sei o que na televisão. Pode ser que o mundo não te devolva, ainda nessa encarnação, ou no momento em que tu quer. Mas Deus, né, vai te devolver na tua vida real, né, que é espiritual, Ele vai te devolver porque é teu de direito. A gente sempre pensa no mal, mas e o bem que a gente faz, né, também vai ser devolvido. Às vezes a gente espera, pode demorar um pouquinho, mas vai. Isso eu afirmo para vocês com toda a certeza. Porque Deus é justo e através das leis deles, ninguém escapa nem de receber o bem, nem de receber o mal que foi realizado, plantado. Os conhecimentos espirituais, né? Não só da doutrina espírita, porque desde antes, né, já haviam os profetas que falavam sobre tudo isso, e outras doutrinas. Um dos palestrantes que falou também sobre a gratidão, que fez palestra sobre a psicologia da gratidão, falou da doutrina do Seixonoye, diz que é uma doutrina muito bonita, que trabalha muito em cima da gratidão, né? Todas as doutrinas, com certeza, se nós formos investigar, eu não investiguei todas, mas tem coisas muito positivas e que a gente pode aproveitar para as nossas vidas. Então não é só na doutrina espírita, mas sempre ser ligado a algo maior, né? A algo espiritual, a algo que não é palpável, né? Algo da nossa alma. Isso é muito importante a gente ter esses conhecimentos, né? Para aliviar as nossas dores. Quando a gente não vê explicação e não vê um fim na luz do túnel, a gente entende que existe algo maior, algo mais, que vai nos trazer o que a gente precisa. As ciências da intelectualidade, nós temos que agradecer, né? Junto com agradecer, eu pulei ali planeta, vocês viram? Ninguém falou nada, né? Você não ia falar, né? Planeta, que eu ia falar aqui junto com as ciências e intelectualidade, que o nosso planeta nos deu tantas coisas, e através dos estudos da ciência, a gente começa a descobrir,
né, muitas coisas. Descobrir entre aspas, né? Alguns inventam algumas coisas, né, dentro da tecnologia para ajudar a vida a ser mais fácil, a ser melhor, equipamentos para exames médicos. Isso eu acho muito importante, a pesquisa, né, para a gente ter mais tempo, né, de resolver as nossas situações aqui nessa encarnação, que o nosso corpo funcione melhor, viva por mais tempo. Também todas essas criações de Deus aí, né, que talvez até tenha um matinho lá no nosso pátio que a gente arranca, bota fora, que seja a cura de alguma doença que a gente ainda não descobriu, mas que a todo momento tem pessoas tentando, descobrindo, pesquisando, às vezes por muitos anos, né, e a gente não sabe, buscando tornar a nossa vida melhor através do que Deus nos ofertou. Também tecnologia para a gente despoluir o nosso planeta, para cuidar, para ter outras opções. Então, junto com todo esse planeta que Deus nos presenteou, né, com tanta fartura, com tanta beleza, nem vou falar da beleza, né, do nosso mundo. Então, junto das ciências de intelectualidade, a gente tem condições de aproveitar todos esses benefícios, essas benesses. E também o agradecimento pelo auxílio do alto. Jesus, né, que é o nosso modelo e guia, o nosso irmão mais velho aqui nesse planeta, os mentores, né, espirituais da nossa família, do centro espírita, do nosso local de trabalho, enfim, sempre existem grupos que trabalham, né, pelo bem de determinados grupos. E o nosso anjo da guarda, né, que foi especificamente, né, contratado, né, que se voluntariou, na verdade, né, que foi aprovado, contratado por Deus, por Jesus, para tentar, né, nos orientar, nos levar no melhor caminho. Porque se a gente acha que tudo que aconteceu assim é obra nossa, é trabalho nosso, é o orgulho falando. Que com certeza, né, por muitas vezes tem aquela mensagem que eu me emociono muito toda vez que eu leio, que eu acho muito bonita, é aquela das pegadas na areia, né? Que muitas vezes, quando a gente acha que foi a gente, né, que deu conta, né, sempre tem aquela pegadinha do lado. Ele sempre está conosco, sempre. Mas em alguns momentos é só ele que leva o fardo, não somos nós. Então a gente tem que ser muito grato por isso. Nunca, nunca nós fizemos o trabalho, resolvemos as nossas situações sozinhos. E sobre os nossos pais? Aqui é um texto longo, mas vou colocar alguns itens que eu achei importante. Que a gratidão é diferente da exigência, né? Que às vezes a gente exige demais, exige exemplos ou usa, né, como argumento que eu sou assim, eu sou assado, porque meus pais não me exemplificaram, meus pais não me ajudaram, não fizeram isso, não me amaram, enfim. A gratidão é diferente de exigência, ela é a aceitação. Porque nós sabemos que existe a parentela espiritual, a parentela corporal, que como estamos num planeta de provas e expiações, estamos reunidos com espíritos, muitas vezes, né, antipáticos, que temos coisas para resolver, conscientemente, às vezes não sabemos porquê, mas estamos sempre batendo de frente, não dá certo, não conseguimos ter afeição por aqueles seres, né, que são do mesmo sangue do que nós ou que convivem conosco. Mas nós temos que ser gratos e aceitar, porque o que fala, né, todas as obras espíritas que colocam, né, sobre esse honrai vosso pai e vossa mãe e a gratidão aos pais, é a oportunidade da encarnação. Esse é o maior presente que eles nos deram. Parece que não, que é uma coisa do acaso, enfim. Mas sabemos também que antes da encarnação, esses espíritos, digamos, 3 espíritos por vez, né? Pai, mãe e o filho se encontraram e entraram em comum acordo. Esses espíritos aceitaram, eles não tinham obrigação de nos aceitar na sua família. Então, e só através da concepção, né, da gestação, que nós podemos vir ao mundo. Então, esse é o maior, né, patrimônio, o maior motivo de gratidão que nós temos que ter com os nossos pais. E no Evangelho, então, deixa eu até olhar aqui para falar o número para vocês. Acho que é capítulo 14. Sim, capítulo 14, se vocês quiserem estudar, porque aqui fala muito sobre o que é honrar o vosso pai e a vossa mãe.
o que realmente seria gratidão? É dar o necessário? É dar uma ligadinha de vez em quando? É sustentar? O que realmente significa, né, esse honrar o vosso pai e a vossa mãe e essa gratidão com os pais? E o que significa a ingratidão a eles, se nós estivermos com esse sentimento dentro de nós? Isso é para vocês estudarem. E fora Jesus, que foi o nosso exemplo de tudo nessa vida, né, de todas as virtudes, de todos os sentimentos, de tudo que é bom, do que é certo, né, nosso modelo e guia, o grande exemplo, né, dos santos, profetas, enfim, como quisermos chamar, né, de gratidão, foi São Francisco de Assis, que todo mundo conhece. E aqui a gente já, como falou antes, ele não era do espiritismo, ele trouxe algo espiritual para nós, né? Ele fazia parte, acho, da Igreja Católica, enfim, né, daquela ordem de franciscanos, mas ele nos trouxe muitos ensinamentos. Ele, na verdade, abdicou, né, da matéria pelo bem do próximo. Ele era de uma boa família e ele quis deixar tudo, né? Eu dei uma lidinha assim na biografia dele, eu já olhei um filme também, mas não consegui olhar desde o início, né? Que a primeira experiência dele foi com um leproso, que ele viu um leproso, acho, na estrada, eu acho que o leproso estendeu a mão, e ele mesmo sentindo aquela repulsa, porque na época era proibido, era um horror chegar perto ou estar próximo de alguém com essa doença, ele foi lá e beijou esse leproso, né? Deu uma palavra de afago, né, de carinho, de compreensão, e a partir daquilo ele sentiu, e ele conta, né, enfim, ele conta, as biografias contam que ele recebeu sinais do céu, enfim, né, de santos, de anjos, de serafins, que é assim que a igreja coloca, né, que a missão dele era servir ao Pai. Então, se ele precisasse, ele tirava as roupas dele, ele deixava de comer, né, em grandes exemplos que ele fez, né, em gratidão a Deus por estar dando essa oportunidade dele ser útil. Né? E eu gosto muito dele porque ele é conhecido, né, por ser o santo dos animais, da natureza, né, que é algo que eu também gosto muito. Nós sabemos que tem a oração, né, tem a oração de São Francisco, até imprimi ela aqui para a gente dar uma olhadinha. Mas nós temos umas orações muito bonitas sobre gratidão. Tem uma que é um pouquinho mais longa, bem que se der eu vou dar uma lidinha para vocês aqui no final, que é a Amélia Rodrigues, também através de Divaldo Pereira Franco, falando sobre a gratidão. Mas uma delas, essa aqui que é muito famosa, que todos os palestrantes que eu ouvi falando sobre a gratidão falaram nessa oração. É de uma poetisa baiana que trouxe no livro Antologia da Espiritualidade, ela trouxe este poema de gratidão. Então eu vou ler para vocês que eu achei muito bonito. E aqui fala bem sobre aquele do mal que me chega, também, né, do bem que não chega, enfim. Agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que, se me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escute as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Achei muito bonita essa oração, uma oração pequenininha. Às vezes a gente tem a dificuldade, pela nossa ansiedade do dia a dia, de parar, de se focar numa oração. Então, por que a gente não imprime essa oraçãozinha e faz, né, todo dia, lida,
Não quer dizer que é uma oração pronta, que ela não vai ter sentimento. Se eu ler cada frase e mentalizar e pensar naquilo, né, vai ser importante, vai ser de coração também. Então, que a gente possa utilizar esses meios, né, e eu achei ela muito bonita, né, e realmente tem tudo a ver com a nossa gratidão em todas as circunstâncias, constantemente, que nós sejamos gratos. Eu quero ler para vocês também, já que tem um tempinho. Será que dá pra gente encerrar a festa aqui? É mais uma oração. Essa aqui é um pouquinho mais longa, mas eu achei muito bonita. Ela é de Divaldo Franco, já que o Divaldo Franco vai vir aí, né, esse ano de novo. Eu tenho aqui a oração também, a oração que é muito bonita e pequena é a de São Francisco, uma oração pequena também, a gente pode fazer rapidinho, né? Então eu vou ler para vocês. Então, o nome, né, da oração, vamos ver aqui, é Poema de Gratidão. Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos. Mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava a louça numa pia. Mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura num momento de amargura. Mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem receio. E meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira. De alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu não tiver, se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado porque eu nasci, e pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigado, Senhor. Uma boa tarde para vocês.